Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, e se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É uma segurança muito grande nós sabermos, como nos afirma o profeta desta era, que o sacrifício de Cristo está entre o Pai e a noiva de Cristo. Por isso, a noiva do Cordeiro não tem pecado. É como se ela nunca tivesse pecado. Você pode conhecer o passado de um irmão, de uma irmã, e até acusá-lo pelo seu passado. Mas Deus não faz isto, uma vez que a morte de Jesus Cristo foi justamente para apagar o nosso passado, nos dar base para o novo nascimento, porque sem que os nossos pecados fossem apagados, nós jamais poderíamos nascer de novo e recebermos a unção do Espírito Santo neste novo nascimento. Nós estamos chamando a atenção dos nossos irmãos que é necessário nascer de novo, mas o novo nascimento ainda não é tudo. É necessário que receba o Espírito de vida neste novo nascimento. E quando você nasceu de novo, então não foi você que prostituiu, não foi você que fumou, que bebeu, que mentiu no passado. Aquele que te fez fazer isto, que é Satanás, responderá por todos os seus pecados no juízo eterno, será lançado no lago de fogo. Porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados, mas os nossos pecados não ficaram sobre Jesus. Ele atravessou o abismo e lançou os nossos pecados sobre o acusador, sobre o causador dos mesmos, que é Satanás. Por isso ele, somente ele deve sofrer a pena daquilo que nós cometemos. Para tanto, Jesus morreu e baixou à sepultura, foi até o inferno, pregou às almas encarceradas, aos espíritos em prisões, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Isto quer dizer que nós morremos e também ressuscitamos. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando justamente do homem que está morto nos delitos e pecados, mas alcança misericórdia por revelação divina no sacrifício dele, e por isso ressuscita dentre os mortos, e passa agora a viver pensando nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porquanto o reino de Cristo não é deste mundo. Ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se o reino de Jesus não é deste mundo, então o reino deste mundo é da sua igreja?
é do seu corpo místico aqui na terra? Não, nunca, jamais. É certo que tudo nos pertence, menos os espinhos, os abrolhos, menos o pecado, menos os instrumentos do pecado. Tudo nos pertence. A terra pertence aos santos. Você é herdeiro de toda a terra. Os mansos herdarão a terra. Ela hoje está subdividida. Ela está toda dividida em cercas, em separações. Mas ela não pertence a nenhum destes proprietários, a menos que eles sejam filhos de Deus. A terra pertence aos salvos. A terra não pertence a Satanás. Ela não pertence à semente da serpente, mas sim à semente de Deus. Uma vez que o reino deste mundo não é de Cristo, então por que vamos nós, como corpo de Cristo, lutarmos por ele? Ele disse que, se o seu reino fosse deste mundo, os seus pelejariam por ele. Mas, uma vez que este reino atual do mundo não é de Cristo, é de Satanás, por que que os seus vão pelejar por ele? Vão prender as suas almas, prender os seus corações nos tesouros terrenos, nas tradições humanas, a ponto de deixarem passar por cima a visita de Deus? Não, meus irmãos. É tempo de um determinado povo se despertar, que está vivendo aqui como peregrino, está passando por aqui. E nesta passagem por aqui, revela os atributos de Deus, revela que são de fato peregrinos, estrangeiros. Sou estrangeiro aqui, em terra estranha estou, diz o poeta cristão em seu hino. Sou estrangeiro aqui, em terra estranha estou. Nós estamos como que naquele curso do Egito para a terra prometida. Não podemos parar. Temos de lutar pelo reino que permanece, não pelo reino que desvanece. Jesus não pelejou pelo reino que desvanece, mas sim pelo que permanece. Ele veio para introduzir o reino de Deus na vida do homem. Particularmente, o reino de Deus tem que estar em você, que crê e diz ser um filho de Deus. O reino de Deus, já temos aprendido, domina literalmente hoje na terra, mas simplesmente, literalmente, sobre o seu povo. Domina sobre o pecado. O seu povo fica resgatado do pecado, do engano, da mentira e de toda a confusão religiosa. Porque antes do homem ser confundido, ele não pode de maneira alguma errar o caminho. Antes dele cair em confusão, nós somos orientados que se estamos no mato e perdemos a direção, o melhor é acalmar, o melhor é ficar quieto, até que recebam uma orientação, até que recebam um sinal, até que possa encontrar a picada, até que possa atinar orientadamente para onde deve seguir. Mas se cai em confusão, vai se aprofundando cada vez mais na mata e vai se desesperando, sem chance alguma de se salvar, se encontrar. Mas notemos que justamente para evitar que caiamos em confusão, Deus tem nos dado a sua bússola. É aquela bússola infalível, o Espírito Santo da graça.
Ele não erra o porto final. Ele não erra de maneira alguma. Ele sabe de onde veio, sabe para onde vai. Ele sabe como voltar, porque aquele que desceu do céu é que subirá para o céu. Então, quem desceu do céu veio de Deus, é uma semente de Deus, é um atributo de Deus. Quem desceu dos céus é o Espírito de Deus. Então, aquele que desceu do céu é quem sobe para o céu. Ele não erra o caminho de volta para a casa do Pai. Ainda sendo um filho pródigo, ele não erra o caminho de volta, porque é a casa do Pai. Ele volta, ele tem que voltar, e começa por aqui. Voltar é a mensagem da era, é a mensagem do momento. A mensagem do momento é voltar. Voltar para onde? Para a fé primitiva, para a fé apostólica, para a casa do Pai. Voltar da onde perdemos aquele princípio de Deus, de onde perdemos a fé na palavra de Deus. Voltar para onde? Para a casa do Pai, não para o vômito como o cão, não para a lama como a porca lavada, segundo o provérbio que São Pedro cita em sua carta. Porque é tempo de voltar também para o vômito, para a lama, mas isso não é para o Cordeiro, isso não é para o Filho de Deus, isso não é para a Igreja de Deus. A Igreja de Deus está voltando também, mas sim para a fé primitiva. Voltando para a casa do Pai, ela se tornou uma pródiga, mas ela em tempo tem caído em si e conhece o caminho. Ela conhece o caminho de voltar, de retornar para a fé apostólica. Respondendo, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. São João, capítulo 18, versículo 36. São Tiago faz uma denúncia grave, uma advertência bastante grave. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, aqueles que se fazem amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus? Aqueles que abrem os seus corações para as coisas terrenas, não podem de maneira alguma estarem com eles, com seus corações abertos para as coisas celestiais. Os dois não podem de maneira alguma estarem no mesmo corpo, no mesmo templo. Ou você há de expulsar um e aceitar o outro, ou vice-versa. Dois senhores você não pode servir ao mesmo tempo. Você não pode estar enredado com o mundo e falar em arrebatamento. Você não pode de maneira alguma estar complicado, enrolado com esta vida terrena e dizer que aspira com a alma, com desejo, a volta de Jesus Cristo hoje, neste momento. Você teria que deixar muito, você teria que deixar muitas coisas, e isto seria como que ferir a corda de seu coração. Qual o tempo em que Jesus dissesse: venha aqui agora, vamos subir, e você diria: estou pronto, Jesus, estou com pressa. Ele está chamando, ele já está chamando. A sua segunda vinda está em pleno processo. Desde que entramos na era de Laodiceia, desde que entramos na última era, que ele tem enviado o seu mensageiro precursor, ele está chamando. Ele está chamando, mas uns dizem com suas vidas: eu tenho fazendas, eu tenho carros, eu tenho bois, eu tenho campo, eu tenho casamentos, eu estou complicado. Casar-se e dar-se em casamento é isto. Está casado, não pode desfazer aquela união com o mundo, com a sociedade.
Eu não tenho tempo para as bodas do Cordeiro, para essa ceia. Ela é muito boa, mas eu não tenho tempo. Eu enquadro aqui um programinha religioso na minha vida e dou uma oferta ali para ajudar em tal campanha e tal filantropia e assim sucessivamente. Então aí estou sendo um bom religioso, mas eu não tenho tempo para dedicar a minha vida. Mas sabe o que faz o Senhor? Ele manda o seu servo que convida. Vá pelos valados e chame os mancos, os aleijados, aqueles que não têm campos, aqueles que não têm bois, aqueles que não têm conhecimento intelectual, aqueles que não têm coisas para se assegurarem, e chame-os para a minha ceia, chame-os para o meu reino. Então estes têm tempo, não é? Oh, o seu tempo está em quê? Teria você tempo para ouvir a palavra de Deus, o eco de Deus, que te convida para aquele gozo infinito da vida eterna, do reino eterno? Muitos não têm campos, muitos não têm bois, muitos não têm casas, não estão casados com o mundo, porque não puderam ter. Mas os seus corações estão presos nestas coisas, estão empenhados nos jogos, na loteria. Eles são pobres apenas materialmente, mas espíritos ricos. Eles vivem de castelos, de se enriquecerem, então estão presos da mesma forma. Embora sendo pobres, mas são ricos de espírito. E por isso também não têm tempo para ouvirem a palavra precursora, a mensagem precursora, a fé para o rapto, que nesta hora deve estar operando no coração do eleito. E se você não sente gozo por pertencer ao reino de Deus, e que nesta hora, reino este que parece que nesse instante, neste presente momento está derrotado, como Jesus estava ali, derrotado, vencido pelo poder eclesiástico de então, pelos credos de então. Também assim estão os eleitos, parece que desarmados, mas se você não pode ter gozo por isto, e saber que é na fraqueza que a força de Cristo se aperfeiçoa, então lhe falta a revelação principal. Se você está buscando sinais, prodígios e maravilhas, está lhe faltando a revelação principal. É tempo de mortificação, é tempo da nossa fé ser provada, se temos ou não fé genuína na palavra, sem emoção alguma, e termos gozo infinito nas lutas e nas dificuldades. Dos que vencerem as tribulações. Que o Senhor possa operar isto nesse instante. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.